Graça e paz a todos. Louvo a Deus por estar aqui. Onde o professor Sérgio falou que estava com frio na barriga, vocês imaginam eu, né? Mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Nós estamos crescendo aqui no seminário e a cada dia nós aprendendo, né? Como foi colocado já, nós nunca deixamos de ser alunos, né? Então eu vou estar falando sobre o milenarismo de Joaquim de Fiore, que já está numa época, pode colocar o comecinho, né, do slides. Eu nem me apresentei, né? Eu acho que todo mundo já me conhece. Me perdoe. Eu comecei a estudar novamente. Eu estudei na época do pastor Ernesto Onini, ele me deu aula até, mas eu fiquei sem terminar, eu fiz só um médio. Voltei a fazer o bacharel há 4 anos atrás e depois não parei mais. Agora eu estou fazendo a pós-graduação em Bíblia. Estamos aí aprendendo, sou professora no seminário e é como o Ribeiro fala, né? Pau para toda a obra, aquilo que vier em nossas mãos para nós fazermos com todo o amor. Então, o que nós vamos estar falando um pouquinho é sobre Joaquim de Fiore, qual a importância dele na Idade Média. Pode andar um pouquinho com o slide? Aqui eu vou dar uma contextualização para vocês, para que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo. Tá? Então, dentro ali da Idade Média, o mundo estava vendo através dos fatos, dos elementos judaicos cristãos. Tá? Então, essa é a visão do mundo. A crença na vinda de Mashiach e na redenção messiânica é um dos principais e princípio também fundamentais da fé cristã. Então, aqui, não só da cristã, como da judaica também. Tá? Então, sempre vocês percebem que está mais ou menos ali os dois andando no mesmo pensamento. Tá? E também há um outro ponto que é muito importante no cristianismo e judaísmo. Eles vão se encontrar na crença de uma era messiânica. Né? Eles creem nisso, nós, como cristãos, também cremos nisso. Então, aqui, o que seria essa era messiânica? Né? Seria um cumprimento, né, das promessas dos profetas, que haverá um tempo em que restaurará Jerusalém e o reino de Davi. Então, tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo, eles entendem que o Messias vai trazer um reinado de paz. Não uma paz que vai sumir, não, uma paz mundial. Né? Então, tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo acredita nisso também. E o que vai acontecer nesse período? Que não haverá mais essas doenças, esses males que têm assolado a humanidade. Isso é a crença, né? Então, no Novo Testamento, nós vemos esse conceito revelado pela expressão reino de Deus. E no judaísmo, a gente, nos escritos deles, a gente percebe o reino messiânico ou era messiânica. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Né? O que acontece nisso? Que a consciência e o conhecimento de Deus removerão, né, das mentes, né, dessas pessoas que provocam guerras, lutas, e vai haver uma era de paz, uma era de harmonia, tanto na Terra Sagrada e no mundo inteiro. Então, aqui, a história humana, ela teria o seu início lá na criação com Adão, né, e o pecado original. E o fim seria o juízo final. Então, a encarnação de Jesus Cristo, ela começa a mudar o curso dessa história. Né? Ele entra e muda isso. Então, na história, o homem, no seu trajeto, ele estaria dependente da história da salvação. Então, quem era o autor? Quem é o autor? Deus. Né? E o homem é um instrumento e o projeto divino. Então, aqui no passado, no presente e no futuro, era a preparação
para essa vinda gloriosa de Cristo nos finais do tempo. Então, é dentro disso que o mundo ganha, né? Nós estamos falando da Idade Média, que o mundo ganha muito peso imaginário, social, durante a Idade Média. Era assim que estava acontecendo. Tá? Então, os estudos do livro de Apocalipse, do apóstolo João, foram de grande importância, muito grande importância, para os estudos tanto dos teólogos, né, dos filósofos, dos historiadores medievais, sendo que o futuro ele poderia ser entendido à luz das Escrituras. Então, era muito importante, né, a palavra. A visão escatológica agora é oficial da igreja, tá? Concebia a história humana dividindo-se em duas fases. Acho que isso daí deve estar no slide, acho que pode estar mudando. Ah, não, está ali a visão, né? Não, tá, pode deixar aí mesmo, perdão. Então, está aqui, a visão oficial da igreja concebia que a história humana dividia-se em duas fases. A primeira seria o Antigo Testamento, que teria início com a criação do homem, bem como a decadência em decorrência do pecado original. Esse é o primeiro. A segunda seria com a vinda de Cristo. E, como a gente já falou um pouquinho antes, tendo seu fim no juízo final. Mas aqui entra algo importante. Ao final dessa segunda era, antes do retorno de Cristo e do fim dos tempos, alguns elementos surgiriam como sinais do Apocalipse. Então, o que nós vemos aqui, que é os cataclismas, né, a conversão dos judeus, a própria figura do anticristo surgiria. Então, isso daqui são os sinais, né, que a igreja estava vendo. Então, a doutrina escatológica oficial da igreja gerou outras interpretações a respeito do último livro, né, do Novo Testamento. E até hoje, né, ela gera tantas controvérsias. E uma das interpretações é o milenarismo que surgiu. Então, houve diversas dificuldades no entendimento, gerou debates infinitos em toda essa história da igreja, gerando controvérsias, posições escatológicas, e o milênio é um dos principais debates escatológicos. Vocês percebem aqui que nós estamos na data, quando passou o primeiro slide, nós estamos em 1132, ali, quando Joaquim de Fiore nasce, né? Então, a escolástica já está em andamento lá, com todo vapor, né? Então, ali já está. Deixa eu pegar um pouquinho d'água, se tiver. Espera aí. Então, esse é o tempo. Então, aqui, o milenarismo tinha por base, tem, né, por base, o capítulo 20 de Apocalipse de João 4, até o versículo 4. No que nós lemos assim, o seguinte, né? Tá o versículo ali. No qual ele lê assim, ó, após a prisão de Satanás, né? Seguir-se-ia um reino de 1000 anos até o combate final contra o demônio. Durante este período, Cristo reinaria sobre a terra com os justos que lhe foram fiéis. O milenarismo, diferente da doutrina escatológica oficial, via o quê? Diferente aqui. A possibilidade a um tempo de paz, prosperidade, sobre o amparo de Cristo antes do juízo final. Então, começa a vir essa corrente que ganha uma expressão com as teorias do abade cisterciense Joaquim de Fiore. Então, começa a vir, e já foi... muitas coisas se discutia na escolástica, né? Mas, quando Joaquim de Fiore levanta essas questões novamente, aí começa a ferver esses estudos, tá? Como nós vimos nas outras palestras, já havia, né, essa discussão sobre o milênio. Então, Joaquim de Fiore, acho que pode colocar ali falando um pouquinho dele. Ele está em 1132, vai a 1202. Ele, como eu falei, é um abade, né, místico.
e também um profeta. Ele é nativo lá da Calábria, lá do reino de Nápoles. E é narrado que após uma peregrinação dele, que ele fez na Terra Santa, ele vem e se torna abade em 1177, lá na casa cisterciense de Coraso, na Sicília. Né? Até no próximo slide, você pode colocar, eu coloquei ali, onde está a Itália, não sei se vocês conseguem enxergar ali. Tem o reino da Sicília, ali a Sicília é onde está em marrom ali, e depois vocês conseguem ver a Itália, um pontinho onde fica a Calábria, né? Onde está. Então, só para vocês estarem observando. Até na Sicília eu achei interessante, né? Quando a gente começa a pesquisar, ver as coisas. Acho que 5 anos atrás, mais ou menos, estavam vendendo casas lá por 2 euros, né? Muita gente ficou doido querendo comprar. Hoje as pessoas estão chorando, né? Porque depois que o Etna lá se explodiu, né? Agora não tem mais nem validade nenhuma mesmo, né? Mas é muito bonito o lugar, né? Tanto a Sicília, a Itália, nós que tivermos oportunidade um dia de estar lá, será maravilhoso. Né? Se quiser apontar. Peraí, vamos ver se eu consigo aqui. Não, é só para apontar. Acho que não. Melhor não. Desiste. É Beers. Melhor não. Mas dá para você estar percebendo ali onde está a Itália, né? Dá para perceber um pouquinho no mapa. Mas para vocês se localizarem aonde está. Que é um lugar muito lindo, né? Eu fico imaginando o lugar onde ele estava, onde que ele passava, né? Mas ali, quando ele fez essa peregrinação à Terra Santa, ele é chamado a ser um abade, né? Mas depois ele renuncia para viver uma vida eremita lá em Fiore. Ele volta para Fiore, lá na Calábria, e ali ele trouxe muitos discípulos, muitas pessoas mesmo, com a pregação dele, porque ele via os pobres, ele olhava os mendigos, né? Ele tinha muito amor por essas pessoas. E isso daí era algo que atraía. Mas uma coisa que realmente tocava na vida das pessoas são as palavras proféticas dele. Né? Ele trazia muitas revelações apocalípticas também, onde traz muita esperança. Né? Quando nós estamos ali desamparados, ou você traz uma palavra profética, uma palavra que dias melhores virão, né? A pessoa anima um pouco. Então, ele atraía muito. Mas lá em 1196, ele fundou o seu próprio monastério, que é o monastério de São João de Fiore. Acho que está ali, ó. Ele fez a peregrinação, né? Depois ele vai. Ali é muito bonito, né? Até trouxe essas imagens para vocês, que é maravilhoso. A abádia, né? De Coraso. Muito lindo o lugar. A parte de dentro toda com pedra. É fantástico, maravilhoso. Então, aqui ele funda, né, sua ordem religiosa. Então, é chamado de Florenses ou dos Joaquimitas, que é dedicada à contemplação. Tá? Então, segundo Crescenzo, os seguidores dele, então ele também, eles ficavam em círculo, ajoelhados, contemplando o céu, a Deus, por horas. E, de vez em quando, era tocado um saltério, que era um instrumento musical em forma de triângulo, que lembrava a Santíssima Trindade, onde tocava, né, para poder eles lembrarem do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, assim, né, de pensar, mas imagina nós, né? Às vezes, um pouquinho que nós ficamos em oração, já não aguentamos mais. Mas eles viviam, né, dessa forma. Isso é uma vida de contemplação, tá? É tirar aqueles momentos, né, com Deus. Mas não é momentos de 5 minutos, não, viu, queridos? É momentos de muito tempo. Então, aqui fala
que o quarto concílio, acho que tem no próximo slide, no quarto concílio de Latrão, quem já estudou a história da igreja já conhece, né? Quem não vai conhecer, é muito importante. Ele foi condenado a sua obra sobre a Trindade, né? Ele escreveu sobre a Trindade e foi condenado, né? Porque ele se opôs às obras de Pedro Lombardo, na época, e aí a igreja confundiu, né? Não entendeu o que realmente ele estava querendo dizer, eles achavam que estava criando uma nova doutrina da Trindade, e não era, e assim eles condenaram. Foi realmente assim uma forma de interpretação não correta, né? Por isso. Então, Joaquim estabelece a teoria de que a trajetória da salvação do gênero humano se dividiria em 3 eras, tá? Que são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ele faz essa ligação. Ele diz que a primeira era, eu acho que já até está no slide, está ali, vocês podem estar acompanhando se conseguir. A primeira era seria a do Pai, a era do Pai, que teria início com a criação do mundo, do homem, da mulher, passando pelo pecado original, pela história do povo de Israel e pelos profetas, e ela corresponderia a todo o período do Antigo Testamento, até a vinda de Jesus Cristo. Tá? E nesse período, os homens, por não conhecerem Deus em plenitude, viveram segundo a carne. Então, é um tempo que seria representado pelos patriarcas e pelos profetas. A segunda era, ele transmite nos seus escritos, né, que é a era do Filho, que teve o início com o nascimento do Messias, Jesus Cristo, e esse período intermediário corresponderia a todo o Novo Testamento, pegaria ali a igreja, né, primitiva de Atos dos Apóstolos, até a época em que ele vivia. Ele dizia isso, né? E depois, a gente tem aqui que dentro dessa era, os homens, eles começaram a conhecer a revelação de Deus. Porque já teve contato com Jesus Cristo. Recebendo a redenção pelos seus pecados, vivendo segundo a carne e segundo o Espírito. Então, mas mesmo assim, o homem não alcançou o período de perfeição, ele diz, né? Então, e a terceira era seria a era do Espírito Santo. E nesse sentido, nós vamos perceber a influência do milenarismo nos escritos de Joaquim de Fiore. Então, a era do Espírito seria um tempo que estaria por vir ainda, né? No qual os homens viveriam unicamente do Espírito, e esse período seria um tempo do Evangelho eterno, que substituiria o Evangelho escrito. E, deste modo, os homens chegariam à perfeição. Então, será aquela era em que eles acreditam, né, que Jesus vai estar vindo, e todos com a igreja, e todos ali estão em perfeição. Era o que ele pensava, né, que iria acontecer. Então, Joaquim diz em seus escritos que tiveram 3 momentos de iluminação espiritual muito importantes na vida dele. O primeiro, eu acho que deve estar também, acho que o próximo slide. Está aí. Então, aí, o primeiro é só conhecido de uma forma lendária, tá? Que está ligado à peregrinação dele lá em Sambucina, que é uma abádia de Santa Maria della Sambucina, que é uma abádia cisterciense, que foi fundada em 1160, localizada ali na Calábria, onde nós mostramos no mapa, também deve ter até a foto ali, muito linda. Lá é a Sicília, né? Em cima. Eu acho que até aquela cidade lá nem existe mais agora, né? Nem vai existir mais. E aqui está o monastério, tá? de Calábria, também muito lindo. Então, aqui, ele diz, então, 3 momentos muito importantes. Foi esse o primeiro. A segunda foi registrada por ele mesmo, que ocorreu numa véspera de Páscoa,
após um período de assim, uma frustração muito grande, né? Nós sentimos isso, né? Mas ele descreve que quando ele estava estudando o livro de Apocalipse, ele se sentiu como aprisionado, não entendendo nada. Era como se tivesse tudo escuro. Ele lia, mas aquilo não flui, né? E aí o que acontece? No silêncio da meia-noite, de repente, a sua mente foi inundada com clareza e o seu entendimento liberado da prisão. Então, foi o momento em que Deus abriu o entendimento dele, para que ele compreendesse, quando ele estivesse lendo o Apocalipse, né, como se estivesse iluminando realmente a mente. Eu peço muito isso a Deus, que aconteça quando nós estamos estudando, principalmente lá na pós, né, Cid? Estudando os livros, que Deus vem e abre a mente aí, que a gente consiga entender as profundezas da palavra de Deus. E a terceira foi uma experiência no Pentecoste. Quero ver que tem presbiteriano aqui, já ia dar um pulo, né? Não tem nenhum, então, aqui no nosso meio. Então, foi uma experiência que ele obteve, né, pessoal com Deus, quando, após um momento de agonizante dúvida sobre a doutrina da Trindade, ele estava em dúvida, Joaquim teve uma visão de um saltério de 10 cordas, de uma forma triangular, que esclareceu o mistério através de um símbolo visual e evocou hinos de louvor da vida dele. E eu fico imaginando, queridos, essa experiência que Joaquim de Fiore teve, né? Dele receber essa visão e, de repente, o espírito dele, o louvor, né, a Deus, foi magnífico. Então, foi essas 3 experiências, que é narrado, né, que ele obteve para poder entender tudo isso. Tem as principais obras, acho que está no slides também. Temos as principais, põe no slide, por favor. Está ali. Tem ali, tem a harmonia do Antigo e Novo Testamento, tem a exposição do livro de Apocalipse, tem a introdução do Apocalipse, e tem o saltério de 10 cordas, a qual ele vai estar falando da Trindade. Esses são os principais. Teve muitos outros, né? Mas esse foi o principal. Como eu citei, né, no Antigo e Novo Testamento, né, nessa harmonia que ele fez, nesse livro dele, vamos dizer assim, ele desenvolveu a filosofia dele da história. Ele desenvolve nesse livro. Principalmente num padrão de 2. O que significa isso? Que as concordâncias entre as 2 grandes dispensações, que é o do Novo Testamento e do Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, ele consegue mostrar as 2 dispensações, tanto num como o outro, e as concordâncias entre. Tá? E a experiência que Joaquim teve com o Espírito Santo, né, dessa visão que ele teve, ele desenvolve a nova, né, nova era. Ele consegue trazer e criando essa nova era. O que quer dizer isso aqui? Ele diz assim, assim nasceu do intelecto espiritual. Ele traz, acho que na próxima slide tem falando sobre... cadê? Não. Acho que não está. Acho que está no próximo já, viu? Acho que eu passei rápido demais. Deixa eu ver. Aí está falando do intelecto. E cortou um pedaço. Mas aí está falando do intelecto espiritual. O que ele diz? Que o intelecto brota da letra do Antigo e do Novo Testamento. Então, a própria história deve atingir uma era final do Espírito, que procede de ambas as eras anteriores. Então, se existem essas 2 eras, o Espírito vai trazer essa nova, né? Então, Joaquim de Fiore, ele constrói a sua filosofia trinitária, né, da história, na qual as 3 pessoas são, assim como podemos dizer, né, construída a estrutura do tempo. Que nessas 3 eras, que é o status do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E é uma coisa muito importante que foi falado bastante sobre os estudos hermenêuticos, né? E Joaquim de Fiore, ele criou um sistema hermenêutico, amados, assim, de uma influência muito grande que trouxe para o medievo. Foi muito importante o desenvolvimento dele, principalmente quando ele consegue trazer muitos estudos hermenêuticos da parte do Apocalipse, ligando tanto o Antigo Testamento, assim como o pastor estava mostrando anteriormente, né, do Antigo Testamento, pegando no Novo, né, e os acontecimentos se ligando, ele faz essa hermenêutica. E ele é muito, muito importante, porque isso contagiou, principalmente ali na escolástica, né? Porque o núcleo dele, o que ele trazia, era muito profético, muito apocalíptico. Então, isso despertou realmente interesse para começar a estudar sobre isso. Então, o que estava acontecendo ali na época? Então, a gente viu aqui a importância que foi Joaquim de Fiore, né? As suas obras, mas depois que ele trouxe todo esse entendimento sobre a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando das dispensações que iriam acontecer, aí é claro que ele tinha os seus discípulos, né? E os discípulos, que eram conhecidos como joaquimismo, né? Esses que seguiam aquilo que ele estava falando, trazendo. Então, o que estava envolvendo tudo isso? Então, era necessário manter uma esperança na existência, né, do plano redentor. Tinha que haver isso. Né? Já estava isso na mente do próprio São Bento, que é o fundador da tradição beneditina, né? Que está no pensamento tanto de São Bento quanto de Joaquim de Fiore. Então, isso foi assim aceito muito rápido, esses ensinos de Joaquim de Fiore, devido a isso. Então, nós sabemos que nesse período de Joaquim de Fiore era um momento muito conturbado na igreja. Havia muitas heresias, havia muitas pessoas falando muita coisa, a igreja estava corrompida, né? Quem já chegou ali na história da igreja, conhece um pouquinho, já sabe o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo nesse período trazia uma certa esperança para o povo, principalmente os menos privilegiados, uma esperança, né, com os ensinos de Joaquim de Fiore. Então, esse tempo conturbado, havia necessidade de conciliar o plano divino nisso, né? Então, aí começa a vir as pessoas trazendo muitos pensamentos, ligando a época com o que estava acontecendo, né? E até surge mesmo assim no joaquimismo que os abades cistercienses eram a era do Espírito, eles acreditavam que eles eram, que a igreja ia perder o seu poder, que o poder viria a ser do Espírito Santo, que apareceria, que até mesmo o Papa poderia ser o anticristo, né, porque estava começando a haver uma perseguição ali, e já estava pertinho, né, para acontecer grandes coisas em 1200, 1300. Mas essa época também foi uma época onde aconteceu a peste, né, a peste negra. Então, ali, ele viveu isso. Ele estava vendo o povo, principalmente os pobres, sendo contaminados o tempo todo e morrendo pessoas. Era um período assim bem propício, né, para a pregação dele. Então, aqui, com a interpretação apocalíptica e escatológica de Joaquim, ele veio trazer, então, as respostas imediatas a essas inquietações. Então, a providência, é o que eles acreditavam, a providência não abandonou o mundo. E os acontecimentos, mesmo que sejam tão inesperados, né, fazia parte do plano divino, fazia parte da salvação, mesmo que estivesse acontecendo tudo aquilo. Então, há um avanço na história antes do juízo final. E esse avanço traz um tempo duplamente aprimorado. Acho que deve estar nos slides também, se quiser colocar. Que é o aumento da desordem dos males,
né, porque seria o tempo do anticristo, que eles estavam acreditando, mas também o aumento da perfeição e da graça. Lembra lá dos 3 pontos dele? Que quando chegasse da graça, haveria o quê? Tempo de paz, né? Haveria um tempo do Espírito. Então, aí o joaquimismo já estava ligando com o tempo da época ali, né? Nós não fazemos isso, né? Principalmente eu, que sou a profeta do Apocalipse, né, pastor? A gente vê assim, fala, nossa, agora o anticristo é o Elon Musk. Já está na internet, depois vai... Aí começa a vir acontecimentos lá, como foi falado, né, de Israel. Oh, meu Deus, já está começando a haver a Terceira Guerra Mundial aí, gente. Vamos acordar. Então, naquela época, né, o pessoal que seguia os ensinos de Joaquim de Fiore, eles também tinham essa visão. Estava acontecendo mortes. Olha, não foi nem... Não chega nem... Né, a Covid não chega nem nos pés do que foi aquela época lá, gente. Foi terrível a quantidade de pessoas que morreram, né? E vendo tudo isso, a fome, a igreja se enriquecendo demais e o povo pobre, sem palavra, né? Era uma coisa muito triste, como o pastor, o mestre Ribeiro falou, né? Que a Igreja Católica não queria nem que chegasse perto da Bíblia, né? Só eles tinham a verdade, eles pregavam aquilo que eles queriam, né? Por isso a escolástica revolucionou muita coisa ali, muitas brigas, né? Então, esse é o aumento, né, da desordem dos males, porque é o tempo do anticristo, que eles acreditavam, mas também aumento da perfeição e da graça sobre a ação do Espírito Santo, como profetizou Daniel. Tá? Então, essa é a visão que eles estavam pegando do milenarismo. Então, foi a partir do pensamento de Joaquim de Fiore que pôde ser construída a imagem da exaltação terrena dos 1000 anos e a ideia de que a história é a operação da Trindade no tempo. Olha a importância, né, quando realmente um homem se levanta, é esclarecido a palavra e traz uma revelação tão maravilhosa dessa, né? Desses 1000 anos. Acredito que nós vamos reinar com Cristo, né? Amém? Ou ainda alguém, depois dessas palestras, ainda não está acreditando muito? Que depois nós vamos chegar lá em Agostinho. Então, aqui está assim, então, no centro dessa herança joaquimita, acho que aqui está o arco. Eu acho que eu até nem coloquei, queridos, eu ia explicar todo esse arco, mas não vai dar tempo. Tá? Então, assim, esse aqui é o arco do Joaquim de Fiore. Só rapidamente eu falar, o primeiro aqui é Deus Pai, do meio Deus Filho, depois Deus Espírito Santo. E no meio ali, nesse meinho, é como o coração, que é ali a Trindade unida. Vocês percebem que está tudo unido ali, né? Os 3. Então, essa é a visão dele, falando das 3 eras. E é interessante, se vocês quiserem procurar, tem até um estudo só de Joaquim de Fiore, depois vai estar na bibliografia, depois vocês procuram, é muito interessante, muito assim, maravilhoso a explicação que tem isso aqui. Tá? É muito bom, mas não tem como a gente fazer, porque é muita coisa. Então, aqui, o ápice da história vai ser sinalizado, tá, pelo aumento da espiritualidade no mundo, um tempo de intelecto e da ciência. Olha, para vocês verem, aqui entra novamente. Então, ele trouxe de volta todo esse ensino, né? Os joaquimitas continuaram propagando, né? Às vezes fazendo previsões, como nós fazemos, né? de algumas coisas com o tempo que estava acontecendo, mas não deixou morrer, né? Esse ensino dele. Agostinho, ele interpretava os 1000 anos como um tempo simbólico, né? A duração indefinida, o tempo da salvação pela igreja entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Então, ele acreditava, e nos ensinos dele está assim, que
a era, até o pastor já comentou sobre isso, eu dei graças a Deus, que não precisa explicar muito, né? Que ali a era começa com Cristo, com a igreja, né? Vindo e já consumaria com Cristo já levando o teu povo, né? A salvação e o juízo final. Não vai ter nada desse processo aqui que Joaquim de Fiore está falando, não, dessa era aí, né? Não vai ter. Então, Santo Agostinho, ele traz esse ensino. Mas o milenarismo, que esperava os 1000 anos de felicidades sobre a terra, nunca desapareceu, queridos. Mesmo a igreja, na época de Joaquim, né, um pouco mais adiante, quando teve o Renascimento, ainda as ideias que estavam na igreja, o que a igreja pregava, estava ainda no pensamento ali da salvação desses 1000 anos, como Agostinho ensinou. Mas isso não deixou esse ensino do milenarismo apagar. Tá? Então, no século XIV, ele vai dividir, o milenarismo vai dividir em 2 correntes. Acho que está no slides também. Deixa eu ver. Está ali, em 2 correntes. Uma que espera pacífica e confiadamente a vinda do reino de 1000 anos de paz, e a outra que julga melhor apressar a instauração do reino pela força. Né? Vamos pregar o evangelho rápido aí, para Jesus voltar logo. Então, ao lado delas, né, continuava dominante na igreja, a corrente, como eu falei, de agostiniana, que vê esses 1000 anos realizados no tempo da igreja. Mas é muito importante percebermos que, mesmo que houve muitos debates teológicos, foi condenado, né, achando que ele estava falando sobre a Trindade, inventando uma nova coisa sobre a Trindade, não deixou esse pensamento se acabar. Então, hoje, graças a Deus, nós temos muitos teólogos, muitos historiadores que reconhecem. Alguns dizem que ele é um herege, né? Um filósofo herege, e outros dizem que foi um grande homem de Deus. Então, eu deixo aí para vocês pensarem, né? Estudarem um pouquinho mais sobre ele, e é isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Tá bom? E não estou aberta às perguntas. Eu agradeço a oportunidade, queridos. Muito bem. Perguntas? Já respondeu. Você viu que ela responde antes. É profeta. Ninguém tem pergunta? Você já tinha ouvido falar de Joaquim de Fiore? É porque vocês não leram o livro do professor José Ribeiro. É verdade. Amados, me perdoe. Eu esqueci realmente esse tema do milenarismo, aquilo que você tem um pouco de dúvida, aquilo que você não conhece. O livro do pastor, ele traz um esclarecimento fácil, né, para você entender. E assim, é um livro acadêmico, mas muito fácil de entender. Eu peço àquele que tenha dúvida, tem uma coisa, adquire o livro. Depois te dou, tá? 10%. Te dou a parte tá. ali. Você vai perguntar. Eu achei interessante que é a questão das dispensações, né? Como que sempre se aproxima. Por exemplo, você falou do Joaquim aqui, e ele falou das 3 eras da Santíssima Trindade, né? Então, vê que essa aproximação, em muitos que foram falados aqui, essa aproximação de dispensações, que é a linha que o seminário utiliza, né? Outra coisa que eu estou percebendo também, não só ontem mesmo o pastor Sérgio estava falando sobre o contexto que dá efervescência ao debate escatológico. Você vê que é sempre um contexto, parece que de desesperança. O Sidney falou agora, né? Parece que hoje, então, tá no tempo certo de falar sobre escatologia, né? Então, uma observação que a gente está vendo aqui em todos esses dias é que no momento de desesperança, de desapego das coisas materiais, onde vai acabando, parece que dá um
uma entonação maior na questão escatológica, né? Só uma observação. Esqueci de falar. Interessante, Joaquim de Fiore falou que ele profetizava, né? Quer dizer que era continuista. Era pré-milenista, né? Praticamente um batista nacional, né? Estava no sangue. Amém, irmãos. Amém. Obrigada, gente.